A bola do jogo. O seu bate-bola interativo. Olá, boa noite! Está começando a bola do jogo, seu bate-bola interativo, o seu compromisso de todas as segundas. Calor por toda Minas Gerais, como também está quente o nosso futebol. E vamos falar de Série B, Série C, Série D, Série A. Vamos falar tudo o que aconteceu no futebol neste final de semana. E você pode participar conosco, mandando a sua mensagem através do Facebook. Você que está no site Canal EX, vai lá em comentários, mande seu comentário. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, divulgar a sua informação, a sua opinião. Canal EX, conectado com o mundo do esporte. Beleza, vamos então começar o programa A Bola do Jogo desta noite, desta segunda-feira. Vamos falar de futebol profissional. Futebol amador aqui no Alto Paranaíba continua parado, né? Pelo menos competições oficiais, competições do futebol amador. Enquanto isso, a gente vai falando do futebol profissional, e tem coisa para falar do futebol profissional. Vamos trazer então nossos comentaristas da noite, os nossos companheiros lá de Belo Horizonte, comentarista da Rádio Elos de Sabará, meu amigo Toninho Madeira. Sempre um prazer ter o Toninho aqui no nosso programa. Boa noite, Toninho. Boa noite, Alexandre. Mais uma vez um prazer aqui estar com você e com vocês, na verdade, os seus ouvintes, com a turma aí do Alto Paranaíba. É sempre um prazer e temos muita coisa para falar. Tem um Atlético avassalador, tem um Cruzeiro que não consegue engrenar e o América que deu uma parada aí no seu desempenho, na verdade, né, na Série B. Mas são assuntos para daqui a pouco, Alexandre. E novamente é um prazer estar aqui com vocês. Toninho, prazer é sempre nosso, meu caro Toninho. Sempre muito bom ter você aqui no nosso programa, né? Você foi convidado, gostou, felizmente gostou, e está fazendo parte conosco aí. É sempre uma satisfação muito grande para mim e para os nossos seguidores, né? Ter os seus comentários aqui no nosso programa. Vamos permanecer lá na região de Belo Horizonte. Ele andou sumido aí umas semanas, 2, 3... mas está de volta. João Paulo Marques. Boa noite, João. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Toninho, aos ouvintes, essa turma que está na internet aí. Eu estava de férias nesse último mês de setembro aí, aproveitei para poder organizar umas coisas, passear um pouco também, e agora estamos de volta aí poder falar, né, desse galo que está aí na liderança do brasileiro e desse retorno, né, das competições, dessa final da NBA também, que começou agora também. Estamos de volta aí poder bater bola e começar um pouco de futebol. Ô, João, São Paulo fresquinho, João? Aliás, São Paulo não, BH, né? BH. Temperatura aí bem agradável? A temperatura aqui está alta, está elevada, muito calor, né? Hoje estou trabalhando ainda em esquema de home office, mas no meio da tarde, chegar a pressão, se eu não me engano, ela baixou, de tanto calor que fez aqui hoje, né? Mas o fim de semana inteiro está assim, e perdeu de chuva nada. O tempo aqui hoje, inclusive, foi estranho, né? O céu ficou amarelo, estava andando na internet aqui, é uma mistura de
ar seco, né, baixa umidade, poluição, e parece que esse cenário de filme vai se repetir aí até o fim de semana. Que coisa estranha, hein, senhor? Que coisa estranha tá essa temperatura mesmo. De BH, né? De BH, a gente vai para São Paulo. É de BH, mas é São Paulo. Robson Luiz é o único cruzeirense que falou que o Cruzeiro, que previu, hein? O que está acontecendo com o Cruzeiro. O Robson, imagino eu, deve estar numa vontade de falar do Cruzeiro. Boa noite, Robson Luiz. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Bem, noite, agora sim, muito bem. Boa noite, Toninho Madeira. Tá visível o meu vídeo aí, Alexandre? Ótimo, tranquilo, tá ótimo. Ah, tá ok. Porque da outra vez eu fiz uma atrapalhada aqui e ficou aparecendo só o áudio. Mas hoje tá tranquilo, nós estamos aqui para mais uma edição do programa Bola do Jogo. Legal, viu, Robson? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Robson Luiz vai estar falando aí com a gente também nesse programa Bola do Jogo desta segunda-feira. Vai chegando já aqui as primeiras participações, ó. A Regi Oliveira, minha cunhada Regina em Belo Horizonte. Boa noite, Alexandre Oliveira. Manda um abraço aí para nós aqui, que está no Santa Terezinha. Então, um grande abraço para a Regi, para o João, para a Aline. A turma tá nos assistindo lá no Santa Terezinha, ela que é mãe aí do Marcelo Oliveira, que sempre participa conosco, né, dos nossos programas, e daqui um tempo também o Gael, o herdeiro do Marcelo Oliveira, vai também começar a gostar do programa A Bola do Jogo. Vamos lá então, vamos começar a falar aí do futebol. Eu começo falando do Campeonato Mineiro do Módulo 2, que volta neste próximo final de semana, né? O Módulo 2 estava parado desde o mês de março. A última rodada do Campeonato Mineiro aconteceu no dia 16 de março. Vai estar de volta os seguintes jogos: Betim e Nacional de Muriaé, o CAP de Uberlândia e o Atlantique de São João del Rei, o Tupi de Juiz de Fora, o tradicional Tupi, contra outro tradicional, né, o Democrata de Governador Valadares. Tantas campanhas importantes no Campeonato Mineiro dessas duas equipes. Ipatinga, que chegou à Série A do Campeonato Brasileiro, e Democrata de o Democrata Jacaré, né, Democrata de Sete Lagoas. Betinense e Guarani de Divinópolis, Pouso Alegre e Mamoré, o Sapão de Patos de Minas, são jogos desta rodada, a volta do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Campeonato Mineiro do Módulo 2, que tem o Pouso Alegre na liderança da competição, 16 pontos ganhos, seguido o Nacional de Muriaé com 11 pontos ganhos. Nacional de Muriaé, que passou por Nova Serrana, que esteve em Patos de Minas e que está já aí há cerca de 3, 4 anos na cidade de Muriaé. Acho que até mais, viu? Já foi para Muriaé, já tem mais tempo, mas passou aqui também por Patos de Minas. O Mamoré é o lanterna da competição, né? O time aqui do Alto Paranaíba, o Mamoré com 3 pontos apenas na lanterna, neste momento correndo o risco de cair para a terceira divisão do futebol mineiro. E a gente vê o Tupi, né, o Tupi, tão tradicional Tupi, no futebol de Minas Gerais, o Tupi na 9ª colocação, o Tupi com 6 pontos apenas, o Ipatinga, que também teve uma história muito boa com o Itair Machado, que o Robson Luiz gosta tanto. O Ipatinga, nesse momento, na 6ª colocação, é o Campeonato Mineiro do Módulo 2. A gente segue falando aí do campeão dos mineiros, agora falando de Brasileirão da Série D. Nós temos representantes de Minas Gerais, são 3 representantes na Série D. E nós tivemos, nesse final de semana, um confronto do futebol mineiro. Tivemos aí a equipe da Caldense em campo. Vamos buscar aqui o resultado do final de semana. Nós tivemos a Caldense enfrentando a equipe do Tupinambás. O interessante é que
dos representantes do futebol mineiro, nós tivemos dois rebaixados, né? Dois rebaixados no Campeonato Mineiro desse ano, o Vila Nova e o Tupinambás, equipes que caíram e estão representando o futebol mineiro. Aliás, eu disse que o Vila Nova enfrentou a Caldense, não. O confronto foi exatamente do Vila Nova com o Tupinambás, né? As duas equipes que caíram no Campeonato Mineiro desse ano são os representantes na Série D, empataram em 2-2 em Nova Lima, e nós temos ainda a Caldense disputando a competição, a Caldense que foi bem no Campeonato Mineiro, foi eliminado, né, na fase semifinal, eliminado aí pela equipe do Cruzeiro. Os mineiros, a classificação dos mineiros, vão buscar aqui essa Série D, que tem lá o Afogados de Ingazeira, que o João Paulo Marques torce bastante para esse time do Afogados. O Vila Nova está na 6ª colocação do grupo A6, a Caldense na 7ª colocação, e o Tupinambás na 2ª colocação com 8 pontos, esse grupo que é liderado pela equipe do Gama. O Gama, lá de Brasília, é o líder da competição. Já na Série C, nós tivemos Boa e Tombense, os dois representantes mineiros, empate em 1-1, o jogo em Varginha, 1-1, Tombense e Boa Esporte, e a situação não está nada boa para essas duas equipes. O Tombense na 6ª colocação e o Boa Esporte na 10ª colocação. Toninho Madeira, vamos trazer aqui o Toninho Madeira, né? Nós falamos aí de Série D, falamos também de Série C, e os mineiros se apresentando mal na competição, né, até esse momento, tanto na C com o Tombense, que chegou na final do Campeonato Mineiro, como Boa na lanterna da Série C, na Série D, Vila Nova, o Tupinambás na vice-liderança, mas a gente viu o Tupinambás esse ano. O futebol mineiro, Toninho Madeira, os times do interior estão fracos, podemos dizer assim, quando chega no confronto nacional, estão ficando lá por baixo, Toninho. No Campeonato Mineiro chegaram até a dar uma certa pressão, né, Toninho? Pois é, Alexandre, o que acontece? Na minha opinião, e baseado em dados, em informações, os times mineiros eles estão muito aquém dos times paulistas, por exemplo, dos times lá do Rio Grande do Sul. Os times paulistas na mesma competição têm feito no próprio Campeonato Paulista grandes campanhas. Isso demonstra que esses times mineiros precisam de um crescimento muito maior. Times que não têm estrutura, não têm estádio suficiente para jogar uma semifinal do Campeonato Mineiro, como a Caldense ficou entre os 4 aí do Campeonato Mineiro e teve que jogar o seu mando de campo, na verdade, fora da sua cidade, que é uma grande cidade, mas o estádio não apresenta condições adequadas para fazer uma semifinal. Então, isso é o retrato do Campeonato Mineiro. Tanto que a diferença dos times grandes da capital, Atlético América e Cruzeiro, pelos times do interior, até mesmo o Vila Nova, que está aqui bem próximo, é muito grande. E quando eles chegam em uma competição nacional, como é a Série C e a Série D, eles não apresentam grandes resultados, porque são poucos investimentos, são times que não têm grandes estruturas. Se você tirar aí daqui de Belo Horizonte, você pode contar aí com a Uberlândia, que tem um grande estádio. Em Nova Serrana tem um estádio muito bom, mas em Nova Serrana não tem um grande time para competir aí de igual por igual com esses times de São Paulo, por exemplo. A gente cita São Paulo porque São Paulo é um grande centro de futebol, considerando até mesmo a série A2 lá, se não me engano. Então são times bem competitivos, com grandes investimentos. As empresas
e empresários realmente investem nesses times. Então, esses times mineiros têm muito a crescer, têm muito que investir nesses times para que eles se apresentem melhor nessas competições. Esse é o retrato do futebol mineiro, tanto que Atlético, América e Cruzeiro sempre estão chegando aí nas finais do campeonato, demonstram como são os times do interior mineiro, Alexandre. Sem falar a diferença de investimento, né, dos times da capital para os times do interior. E os times da capital normalmente começam um ano focado em competições a nível nacional ou até às vezes a nível sul-americano. Não é o que aconteceu esse ano, mas estavam aí, né, o Atlético buscando Copa do Brasil, como o Cruzeiro buscando Copa do Brasil, o América está na Copa do Brasil. Então o interesse maior dessas equipes ficam para essas competições. Acaba que nivela um pouquinho o Campeonato Mineiro, né? Mas quando a gente vê, meu caro Robson Luiz, o campeonato quando chega aí a nível nacional, uma diferença muito grande dos times mineiros. Aí em São Paulo, Robson, que por sinal teve até notícias policiais aí do Campeonato Paulista de possível venda de resultados para apostadores. Como é que essas outras divisões, aí tem Série A1, A2, A3, como é que funcionam essas outras divisões aí em São Paulo, Robson? Maior estado da federação, né? E grandes cidades, mesmo no interior, e há um investimento das cidades, das prefeituras, nos clubes, né? Ao contrário de Minas Gerais, que tem grandes cidades também, né? Cidades de um porte financeiro, de um poderio econômico muito grande, mas que não tem o investimento da prefeitura, né? Não tem um apoio da prefeitura, um estímulo financeiro da prefeitura. E aí as equipes têm que se viver com seus próprios recursos, né? O que é muito pouco, né? Essa é a grande diferença. E é por isso que existe a Série A, a Série A1, a Série A2, a Série A3 em São Paulo, que tem grandes times com grandes capacidades de investimento, né? E evidentemente que com investimento alto, as equipes têm condições de serem melhores formatadas tecnicamente e até na estrutura, né? Para o exercício dos profissionais do futebol. Ok, então tá aí o Robson Luiz. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais aí desse futebol de São Paulo, vamos falar também de Atlético, de Cruzeiro, Série A, Série B. Vamos dar sequência aqui então, nós falamos aí, então da Série A, da Série B do Brasileirão, vamos da Série D e da Série C, né? Agora nós vamos passar para a Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, que passou a ter um destaque maior, até por parte da imprensa brasileira, né? Com essa queda do Cruzeiro para a Série B, nós começamos a ver aí alguns destaques da imprensa que a gente não via em anos anteriores. Eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Mas o fato é que estão dando um destaque muito especial para a participação do Cruzeiro na Série B. E nós vivemos nesse final de semana a 13ª rodada. Nós tivemos na sexta-feira o Figueirense batendo o Oeste pelo placar de 4-1. O Figueirense, um time que está passando também por altos e baixos, né? Teve aqueles incidentes lá com torcedores, está tentando se recuperar na tabela de classificação, bateu o Lanterna Oeste por 4-1. Nós tivemos o CRB batendo o Avaí por 3-1. Olha o Avaí aí, hein, que venceu o Cruzeiro, perdendo 3-1 para a equipe do CRB. Operário 1, Vitória 1. Tivemos ainda na sexta Botafogo de Ribeirão Preto 1, Paraná Clube 0. No sábado, um horário terrível. É muita maldade colocar um jogo 11 horas da manhã, com essa temperatura que estamos tendo, com esse tempo seco que estamos tendo, e o América empatou com o Guarani de Divinópolis em 0-0,
Tivemos o Náutico 0, Confiança 1. O Confiança está tomando confiança, está subindo na tabela, hein? Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1. Chapecoense está bem na Série B. Sampaio Correia 1, CSA 0. Ponte Preta 1, Juventude 3 em Campinas. Cuiabá 1, Cruzeiro 0. João Paulo Marques, nós tivemos no Independência, 11 horas da manhã, num sábado, América e Guarani 0-0. Ô João, sábado, 11 horas da manhã, não é nem horário de futebol amador, é de peladinha de clube. E olhe lá, hein, João Paulo? E olhe lá. Isso é uma forma que você tem de desvalorizar Concordo. o produto, né, Alexandre? Quando você precisa de enfraquecer sua marca, seu produto, você põe em horários alternativos, você põe num período do ano em que a temperatura está elevada, né? Eu assisti até um pedaço desse jogo, por um acaso foi até um pouco antes daquela contusão do jogador, né? O meio atacante do América chutou a bola e o defensor botou o pé e acabou quebrando e fraturando. Aí acabou que eu comecei a assistir aquilo um pouquinho antes ali, porque o lado já não vai mais não. O jogo já tá ruim, 0-0, um calor dos infernos. E o jogo, então, assim, é uma forma que tem a CBF, tem que desvalorizar o produto que ela tem. Assim, eu só vejo isso, não tem explicação. Até o jogo do Cruzeiro, depois o Robson vai falar, foi um jogo que aconteceu às 10 da noite, justamente por conta do calor, né? Porque se é praticado, né, em Cuiabá, praticado antes desse horário, a prática, né, de futebol é insuportável em Cuiabá, porque é uma região muito quente. E aqui em BH a temperatura não está como Cuiabá, mas está muito elevada. Não justificava nada a CBF ter mantido, né? Eu queria ter acesso ao Ibope para justificar manter um jogo desse às 11 horas da manhã. Ainda se fosse no inverno, até entenderia, você pode conseguir atrair ali um Ibope, você consegue, a temperatura está baixa, dá para os jogadores praticarem futebol. Mas já na primavera, com o clima que está, sem justificativa. E o jogo acaba ficando um jogo ruim, porque os jogadores ficam o tempo todo se poupando por conta do desgaste do sol, e acaba não sendo um bom espetáculo, uma partida interessante de se assistir. A gente sabe do interesse da televisão, né? A televisão paga pela transmissão dos jogos, e está tendo uma guerra agora, né, das emissoras com essas transmissões dos jogos. O torcedor ali, o telespectador, ele ganha porque praticamente qualquer hora que ele liga a televisão está passando um jogo agora ao vivo, né? E todos os dias da semana tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série A ou da Série B, e a qualquer momento que você liga está passando. Um domingo, 8h30 da noite, com futebol também, é um horário que ninguém imaginava há pouco tempo atrás, e está virando moda agora esse horário. Mas, poxa, eu acho que tem que haver uma certa coerência aí, um certo até humanismo, viu, Toninho Madeira? Você que jogou futebol aí e não foi pouco, foi muito. 11 horas da manhã, cara, é duro. E olha só, hein, Toninho, a maratona de jogos que estão acontecendo, os jogadores do América mesmo, eles estão aí, né, exaustos de tantos jogos, Toninho. Pois é, Alexandre. Realmente foi uma covardia que fizeram com o América e também com o Guarani. O calor intenso, o jogador não rende o suficiente, as lesões ficam mais fáceis de acontecer, como aconteceu com o bom jogador Alanzinho, né? Que é um jogador que foi emprestado pelo Palmeiras ao Guarani. O jogador vai ficar aí meses parado, nem sei se volta esse ano. Isso aí contribui, o horário do jogo, a expectativa dos jogadores não é a mesma para se fazer um bom jogo. Essa que é a verdade. O jogador ele já vai consciente de que algo pode acontecer. Um sol de 34, 35 graus. Para se praticar esporte, não é humano essa forma que a CBF coloca. E outra coisa, eu acho que tem que ter intervenção do sindicato de jogadores, tem que ter intervenção da diretoria de Guarani e de América, porque depois que acontece, Alexandre, a CBF fica ilesa, o Alanzinho, com certeza essa lesão ele vai trazer custo para o clube, e a CBF não quer nem saber. Então é um fato
que tem que acontecer antes, tem que intervir antes e falar, olha, não iremos jogar nesse horário, porque é desumano. Essa que é a verdade. É desumano o jogador jogar 11 horas da manhã no sábado ou no domingo, sem necessidade nenhuma, porque você pode ter mais jogos às 16 horas, você pode ter mais jogos às 18h15, como tem acontecido, e você pode ter mais jogos às 20 horas, como tem acontecido. Por que colocar um jogo às 11 horas? E isso aí, com certeza, vai fazer com que a CBF repense esses horários aí para colocar jogos, porque deixam em risco todos os jogadores. E eu tenho certeza que a imprensa e também a torcida vai entender se não acontecer jogos esse horário. Na verdade, vai entender não. Ela vai apoiar os jogadores, porque não é horário de ter jogos de Campeonato Brasileiro, nem de Série A, nem de Série B e nem de outras séries aí que vem acontecendo jogos, Alexandre. Ok, mandando um abraço para o nosso amigo Toninho Silva, lá em Unai, né? Tá mandando um abraço aí, inclusive para mim, para o João Batista, o João que hoje não está no programa, né? O João Batista, compromissos, né, particulares, não veio hoje ao programa. Abraçando também os demais companheiros da bancada. E está perguntando, já o Robson Luiz vai falar, o Toninho vai falar, está perguntando aí, ó, o que fizeram com o meu Cruzeiro? O que estão fazendo, viu, Toninho? O que estão fazendo com o seu Cruzeiro? O nosso amigo Toninho Silva, lá da cidade de Unai. Meu caro Robson Luiz, eu não sei se você tem acompanhado o América, né, daí de São Paulo, mas você está sempre acompanhando o futebol. O América, nos últimos jogos, deu uma queda no seu rendimento, venceu a Ponte Preta, se classificou na Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, mas na Série B está tendo dificuldade, e o que é preocupante para o torcedor do América. O Lisca deu uma declaração: o time não está conseguindo fazer gol e eu não estou conseguindo achar o que é o motivo do time voltar a fazer gol, hein, Robson Luiz? E não houve queda de rendimento do América. O futebol apresentado pelo América está sendo aquele mesmo futebol vistoso, de toques rápidos, saída rápida, um time muito agressivo. Mas as falhas são individuais. Individualmente, o América tem criado, mas tem perdido muitos gols. No último jogo contra o Guarani, eu assisti o jogo, ele perdeu muitos gols, e inclusive gols cara a cara com o goleiro, no jogo anterior também. Então, acho que está faltando um pouco de treinamento da pontaria dos jogadores do América. Em relação ao futebol, o aspecto técnico, tático, o América tem apresentado um futebol sim. Tem perdido, tem pecado nas finalizações. Tem jogado melhor que os adversários, mas tem perdido muitos gols. Isso é preocupante, né? Porque o futebol, se não fizer... A saída do Rodolfo seria o grande problema, João Paulo Marques? Rodolfo que por sinal, o América achou um bom centroavante, hein? E a contusão do Rodolfo, pelo menos, coincidiu com a falta de gols do América. Seria, então, aí uma dependência total do centroavante americano, João Paulo? Pode ser uma dependência, mas pode ser também o seguinte, né? O América no início destacou, e aí você acaba, né, normalmente quem está na ponta do campeonato acaba sendo estudado pelos adversários, né? E aí, paralelo a isso, outras coisas vão acontecendo no decorrer da competição, e o América não tem um elenco tão numeroso e qualificado assim. É um pouco do que o Robson falou, né? E tem razão, porque o América ele apresenta o futebol para mim, de certa forma, ainda irregular, ainda que não está fazendo os gols, mas o elenco do América ele não é tão qualificado, né? Assim, eu até digo muito trabalho do Lisca, porque ele consegue realizar bons trabalhos com elenco reduzido, assim, né? Eu digo em peças de qualidade. E talvez a dependência do Rodolfo, na ausência dele aí, pode estar influenciando diretamente na ausência de gols aí do América.
Muito bem, é o programa A Bola do Jogo, você podendo participar conosco, mande aí a sua mensagem, é sempre muito bom receber a sua mensagem. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série B traz o Cuiabá, 28 pontos ganhos, uma boa campanha vai fazendo a equipe do Cuiabá, seguido da Chapecoense com 22, Juventude com 22, Paraná Clube com 22. A Ponte Preta, mesmo com esses 2 tropeços seguidos aí, está com 21 pontos na 5ª colocação. Está 1 ponto do G4, a Ponte Preta que demitiu o seu treinador. CRB com 20 na 6ª colocação e o América é o 7º colocado com 20. O América está aí apenas 2 pontos do G4 e conseguiu um grande objetivo, que foi a sua classificação na Copa do Brasil, botou mais 2.600.000 no bolso e agora pega o Corinthians. E na situação que o Corinthians anda atualmente, o América pode sonhar alto, pode sonhar aí em mudar de fase novamente na Copa do Brasil e embolsar mais uma boa grana para equilibrar de vez o seu orçamento. Nós temos lá na parte de baixo da tabela, e a parte que o pessoal não está querendo ouvir, o Cruzeiro na 17ª colocação, na zona do rebaixamento, o Sampaio Correia, o Cruzeiro com 11, o Sampaio Correia também com 11, e o Sampaio Correia com 3 jogos menos do que o Cruzeiro. O Guarani de Campinas tem os mesmos 11 do Cruzeiro, e o Oeste com apenas 6 pontos ganhos. O Cruzeiro enfrentou o Cuiabá na noite de sábado, no calor de Cuiabá, 10 horas da noite, um jogo muito ruim, né? Eu assisti o jogo e vou te falar, foi duro de assistir o jogo. O Cuiabá, líder do campeonato, né, com um aproveitamento melhor do que o Atlético tem hoje na série. Aliás, não é melhor porque o Cuiabá fez uma partida a mais, mas está com um aproveitamento equivalente ao do Atlético na Série A, o Cuiabá na Série B. Está aí 6 pontos de frente para o segundo colocado, e diante do Cruzeiro apresentou também um futebol fraquíssimo. E mesmo assim venceu o Cruzeiro por 1-0. Robson Luiz. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta, até uma boa vitória. Parecia que o Ney Franco ia começar a colocar as coisas nos trilhos. De repente, mais uma derrota, Robson Luiz. Será que não tem jeito mesmo, hein, Robson? A situação tá se complicando a cada rodada, Robson. Alexandre. Por ocasião da partida contra a Ponte Preta, eu cheguei a comentar que não havia motivos ainda para o entusiasmo exagerado. Afinal de contas, foi a primeira boa partida, realmente foi uma boa partida que o Cruzeiro fez, e foi apenas a primeira. Aliás, foi a melhor partida que o Cruzeiro fez no ano. Mas não havia motivo para entusiasmo, porque a performance do Cruzeiro durante todo o ano foi terrível, inclusive no Campeonato Mineiro, em que o nível é muito menor, muito abaixo, muito pior do que o da Série B, e que a gente tem que guardar. Aí veio o jogo contra o Cuiabá, e o Cruzeiro novamente voltou a ser o Cruzeiro de antes do jogo contra a Ponte Preta. E o que tem me preocupado muito, Alexandre, mas muito mesmo, é que eu tenho visto muitas pessoas, muitos torcedores e até alguns companheiros da imprensa, não é todos, mas uma grande maioria, criticar excessivamente o time do Cruzeiro, principalmente Fábio, Léo, Henrique, Ariel Cabral e o Marcelo Moreno. Na realidade, Alexandre, o time do Cruzeiro é fraco. O time do Cruzeiro é limitadíssimo. E o que esses jogadores estão fazendo, eles estão no limite técnico deles. Eles estão no limite da capacidade deles. Não dá para esperar muita coisa desse time. Não dá para esperar muita coisa desses jogadores. Eu acho que as críticas que tiverem que ser feitas a esses jogadores são críticas no caso de haver falta de vontade, no caso de haver falta de empenho, no caso de haver falta de raça, falta de dedicação, que é o que me parece que não está havendo.
a não ser com um ou outro jogador. Por exemplo, o Maurício, que é um jovem promissor, né? E tem tudo para ser um grande jogador, mas, na realidade, ele parece que tem uma preguiça muito grande de jogar futebol. Então, acho que a crítica maior deve ser nesse sentido, de cobrar empenho. Não adianta o torcedor ir para a porta do centro de treinamento, esmurrar o portão, xingar jogador, não adianta, porque eles estão no limite técnico, no limite da capacidade deles. Eles são fracos. Exigir... eu estou vendo alguém, muita gente, criticar muito o Marcelo Moreno. Gente, o Marcelo Moreno, Alexandre, ele sempre foi isso daí. Você se lembra muito bem, em 2014, como eu criticava o Marcelo Moreno. A grande diferença é que o melhor momento do Marcelo Moreno no Cruzeiro foram em duas outras oportunidades quando ele passou pelo Cruzeiro. Em 2014, o Cruzeiro tinha um elenco que tinha Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dedé, Lucas Silva e tantos outros jogadores que faziam a diferença. Num outro momento, o Marcelo Moreno ele jogou com o Ramires, jogou com o Sorin, jogou com o Guilherme, voando no início de carreira, o Wagner e outros grandes jogadores. Então, ele nunca foi um protagonista, nem ele, nem o Henrique, nem o Ariel Cabral e nem o Léo. Aliás, o Léo ele devia agradecer o Dedé a vida inteira, porque o Léo jogou a vida inteira nas costas do Dedé. Se eu tenho queixas para fazer do Dedé em relação ao comportamento ético, ao comportamento profissional, a ingratidão que ele teve muito grande com o Cruzeiro, pelo menos no aspecto do futebol, na maioria dos momentos que ele esteve em campo, ele foi um protagonista, salvou o Léo, salvou o próprio Egídio, o Henrique, ele cobria muito esses jogadores. Então, esses jogadores, eles viveram nas costas de jogadores protagonistas, e eles nunca foram protagonistas. Na realidade, eles eram apenas figurantes do time do Cruzeiro. E o figurante, ele não apresenta muita dificuldade, ele não compromete, porque quem é o astro principal é ele que é responsável. E eles nunca foram os responsáveis. Os responsáveis foram os jogadores, os companheiros deles, os grandes elencos que o Cruzeiro participou. Então, de repente, de figurantes, acreditar que Henrique, Ariel Cabral, Léo e Marcelo Moreno vão ser solução para o Cruzeiro, é querer demais. Eles nunca vão ser solução. O Cruzeiro precisa de jogadores cascudos, de jogadores experientes, mas de boa qualidade técnica. E nessa senda, a expectativa é muito ruim, Alexandre. O grande culpado, a grande cobrança que tem que ser feita aí é com a diretoria do Cruzeiro, que continua frágil. Saiu a diretoria comandada pelo Wagner Pires, entrou um conselho gestor comandado pelo Zezé Perrella, foi eleito esse presidente aí, fraquíssimo, ineficiente, não conhece de futebol. Quem faz parte do departamento de futebol do Cruzeiro? Ele trouxe o David. Qual o currículo que o David tem para lidar no Cruzeiro? Ele trouxe o Ricardo Drubsky. Qual o currículo que o Ricardo Drubsky tem para lidar com o Cruzeiro? O Cruzeiro não tem um departamento de futebol. O Cruzeiro precisa de alguém que entenda de futebol para fazer parte do departamento de futebol e, juntamente com o Ney Franco, montar a equipe. Isso tem que ser feito rápido, isso tem que ser feito ontem, porque o campeonato já está passando e eu acho difícil, pelo que nós estamos vendo, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir subir para a Série A. Aliás, a possibilidade de cair para a Série C, ela é muito maior do que subir para a Série A. E será, na pior das hipóteses, o Cruzeiro vai se manter na Série B. O que, para mim, é a mesma coisa que cair novamente. Todos os grandes do futebol brasileiro conseguiram subir
no ano posterior. E o Cruzeiro, em seu centenário, não vai conseguir, pelo que estamos vendo. Então, a culpa do Cruzeiro, de toda essa performance do Cruzeiro, continua sendo na péssima e na má administração. Bem, muito bem. Então tá aí o Robson Luiz, colocando o seu posicionamento a respeito do Cruzeiro. Você me falou hoje mais cedo, Robson, uma coisa que eu fiquei pensando e falei, o Robson tá coberto de razão. E você voltou a repetir isso agora, quando você disse o seguinte: o Cruzeiro permanecer na Série B, o efeito é o mesmo dele ter caído de novo. E é verdade mesmo. Né? Mais um ano de permanência na Série B vai ser terrível para o Cruzeiro. Nós já falamos isso aqui em programas passados. A situação econômica do Cruzeiro, nessa questão salarial dos jogadores, em que reduziu o teto para 150 mil, mas com a promessa de no ano que vem voltar ao salário normal, ainda pagar a diferença deste ano. Para o torcedor, a gozação por parte do torcedor adversário, o fato do time permanecer na Série B, o efeito é o mesmo do time cair de novo, se por acaso ele permanecer na Série B. E olha, você falou outra coisa aí, né? O Cruzeiro está contratando esse ou aquele e tal, e tem que preocupar com o futebol. Ontem eu estava ouvindo o Bastidores da Rádio Itatiaia, e o Alexandre Simões comenta com muita sabedoria, né? Ele é muito ponderado, tem muito conhecimento, o Alexandre Simões. E ele falou um negócio ontem que eu achei assim fantástico. Ele disse o seguinte: o Sérgio Santos Soares começou a construir a casa pelo telhado. Ele está trazendo gerente de futebol, está trazendo Brunoro, ele com Belete para ser da instituições internacionais do Cruzeiro. É chefe daquilo, é chefe disso, é chefe de outro. Bom, imagino eu, essa turma toda não deve estar vindo de graça, né? Imagino eu, não deve estar vindo de graça. Mas o Cruzeiro está cheio de chefe estratégico lá. E o futebol? Quando tirou o Anderson Moreira e trouxe o Ney Franco, que eu posso até queimar a minha língua, o Ney Franco subir o Cruzeiro para a Série A. Mas eu acho, Toninho Silva, que o Cruzeiro foi lá, Toninho Madeira, perdão, eu acho que o Cruzeiro foi lá, tipo no Cartola, eu tenho quantas estalecas, dá para me trazer qual treinador? Começou a olhar de baixo para cima o preço, Ney Franco, fechou, Ney Franco. Não trouxe treinador para resolver o problema do Cruzeiro. Enquanto isso, está inventando. Chefe daquilo, outro, e etc. Toninho Madeira, como é que nós vamos explicar isso para o Toninho Silva, que está querendo saber o que está acontecendo com o Cruzeiro, Toninho Madeira? Alexandre, eu acho que o Robson deu uma pincelada aí na situação do Cruzeiro. E eu diria mais, o Cruzeiro passa por um momento inexplicável. Por que inexplicável? O Sérgio Santos Rodrigues, ele pode ter sim seus defeitos na sua gestão, só que ele tem força contrária dentro do Cruzeiro que está puxando para o lado contrário, meu amigo. Aí é difícil. É difícil você puxar a corda para o lado bom e ter 5, 6 puxando para o lado ruim. Dentro do Cruzeiro tem pessoas torcendo para que o Cruzeiro não suba. Essa que é a verdade. Se esse elenco do Cruzeiro tivesse na Série A, eu acredito que o Cruzeiro estaria no meio da tabela, não estaria no Z4, como está na Série B. Mesmo porque a Série B exige comportamento diferente, exige um futebol diferente do que o Cruzeiro está apresentando. Tá certo? Então, nós que estamos de fora, a gente, na verdade, deve saber aí 5 a 10% do que está acontecendo lá dentro do Cruzeiro. Entendo que o Sérgio Santos Rodrigues vem tentando, de alguma forma, driblar os problemas do Cruzeiro
e tentar, no futebol, se safar aí da Série C e se safar também da Série B. Se safar como? Ele luta para que o time tenha um bom desempenho dentro de campo e suba na tabela. Só que isso não está sendo possível, porque tem reflexo do extracampo. Então é muito difícil fazer uma gestão onde tem forças contrárias. Muito difícil. Isso aí, Alexandre, eu estou te falando porque na Várzea acontece desse jeito. Na Europa acontece desse jeito. Na seleção brasileira aconteceu várias vezes. Na seleção argentina acontece quase todo ano. Não sei como que a Argentina conseguiu, no Brasil, ser vice-campeã da Copa do Mundo, porque lá tem forças contrárias. Então, clubes têm forças contrárias, e no Cruzeiro está acontecendo isso. Eu acho que a intenção do Sérgio Santos Rodrigues é boa, mas ele não tem aquele feeling de fazer algo diferente para tentar destruir essa força negativa que tem no Cruzeiro. Eu acho que ele apesar de ser presidente, ele é pequeno. Lá tem investidores que estão dando palpite no time que tem que entrar e time que é jogador que não pode jogar e que deveria ter saído de um jogo porque não teve um bom rendimento. Então são muitas coisinhas, muitas forças negativas que eu tenho falado muito, que tem no Cruzeiro, que isso está atrapalhando o desempenho do Cruzeiro. Agora, um fato que vem acontecendo, que inclusive no seu primeiro programa eu lembro que eu falei, tá? E não retiro, mas eu não sabia que ia acontecer o que vem acontecendo, que é o Cruzeiro não poder contratar. O Cruzeiro estava mal no campeonato, eu dizia. O Cruzeiro, no momento em que contratar outros jogadores, em função dos que estão e não têm um bom desempenho, nas contratações ele vai se arrumando e buscando resultados. Só que o Cruzeiro não tem essa oportunidade de buscar jogadores que são descartados dos times da Série A, por exemplo. Bons jogadores, mas que não jogam na Série A. Como foi trago o Jean, como foi trago o Sassá agora, que já era do Cruzeiro, por isso que ele está podendo jogar. Então são vários fatores aí que levam o Cruzeiro a estar nessa situação. Mas muito bem dito aí pelo nosso amigo Robson, e são tantas coisas que acontecem no Cruzeiro que se a gente fosse falar aqui, a gente faria 2 programas seu, Alexandre, para explicar e para tentar posicionar o torcedor de que o Cruzeiro está um pouco bagunçado extra-campo, o que reflete dentro de campo, infelizmente, reflete dentro de campo. Mas o Cruzeiro, eu digo que tem um elenco suficiente para subir, mas o ambiente não é favorável. Eu me lembro, eu participei de um programa para a rádio de Bom Despacho, era logo no começo do campeonato, eu não sei se já tinha começado o campeonato. E eu dizia o seguinte, né, quando me perguntaram a respeito do Cruzeiro na Série B, eu dizia o seguinte: o Cruzeiro vai ter muita dificuldade na Série B, muita dificuldade. Acho que volta para a Série A, mas vai ter muita dificuldade. E houve até quem discordou, falou: não, o Cruzeiro vai subir fácil. Né? E havia até um cálculo do Anderson Moreira, que na 10ª rodada o Cruzeiro estaria no G4. Era o cálculo do Anderson Moreira antes de começar o campeonato. Neste momento, meu caro João Paulo Marques, a situação do Cruzeiro, e o João Paulo já viveu uma Série B com o Atlético em 2006, e o Atlético andou também aí beirando a zona do rebaixamento. Mas nesse momento, João Paulo, o Cruzeiro precisaria, para subir, vencer 17 vezes nos 25 jogos que restam para o Cruzeiro. Então, em 25 jogos, teria que conseguir 17 vitórias.
e precisaria aí de 11 vitórias para não cair para a Série C. Ô João, como eu disse, você, atleticano, viveu a Série B com o Atlético, e o Atlético deu um susto no começo, mas eu vou pedir o Robson Luiz para manter fechado o microfone, por favor, Robson, que está chegando um ruído muito grande aqui, nós vamos deixar ele fechado por enquanto. O Atlético daquela época, João, que também começou uma Série B complicada, né? O treinador era Lori Sandri, tinha uma meninada da base, o Galo despencando na tabela, aí veio o Levi Coupe e o time arrancou. O América, ano passado, estava na lanterna, e aí trouxe um treinador da base, e o América, por um ponto, não se classificou. O Cruzeiro, na situação atual que está, João Paulo, e aí não é nem comentário como torcedor atleticano, e sim como uma pessoa que entende futebol. Como que você vê essa situação do Cruzeiro em termos de classificação ou em termos de rebaixamento, João? Alexandre, a situação do Cruzeiro, né, como o Robson falou e o Toninho falaram, é o extra-campo, né? O Atlético, quando caiu, ele reformulou o elenco, né, dispensou os maiores salários, contratou outros jogadores experientes, até jogadores já com passagem pela Série B, e conseguiu revelar alguns valores, né? O próprio Diego, que hoje está no gol do Flamengo, né? Ele teve na Série B, o Galo conseguiu vender no final do ano, foi uma boa venda. O Atlético revelou alguns jogadores que depois acabou não sabendo fazer caixa, como o Éder Luiz e tal, e outros jogadores aí. E o Cruzeiro, o problema do Cruzeiro é justamente o extra-campo, né? É o que o Toninho destacou muito bem aí. A situação do Cruzeiro está ruim, que por mais que faça uma variação na escalação do time, o time sente, né, essa pressão e isso acaba influenciando diretamente, né? Porque o que justificava o time do Cruzeiro ir para o fim do jogo, avançar todo mundo para dentro da grande área para tentar um gol? Sendo que estava jogando contra o Cuiabá fora de casa, numa cidade muito quente, e jogando contra o líder, porque o Cuiabá não é um grande time, mas é um time que está na liderança da Série B. Se o Cruzeiro sai de lá com esse 1 ponto, já era 1 a mais, né, na conta do Cruzeiro e 1 a menos que teria que buscar mais à frente. Ele avança todo mundo, o time perde a bola lá, sai, e aí todo mundo erra no sistema defensivo e acaba saindo o gol que né, decretou a vitória ali do Cuiabá. E aí o que acontece? Acaba aumentando ainda mais a responsabilidade. O Cruzeiro agora tem jogos diretos agora contra times que estão no Z4, que se o Cruzeiro não vencer, se o Cruzeiro empatar esses jogos, a pressão vai aumentar ainda mais, porque são jogos diretos, são times que têm um futebol tão ruim quanto o do Cruzeiro, sabe? Agora, você falando sobre classificação, ainda está cedo ainda, né? Ainda tem muita coisa por jogar ainda. Se o Cruzeiro conseguir engatar sequências de vitórias, ele pode reverter. Agora, se a gente for analisar o início da tabela para agora, o Cruzeiro está fazendo um campeonato de recuperação. Ele iniciou o campeonato na lanterna e hoje ele é vice-lanterna, então ele está subindo aos pouquinhos, tá vendo? Tinha que dar a cutucada, né? Tinha que dar uma cutucada, João Paulo. Assim, outra coisa também a respeito do Cruzeiro, os jogadores que estão sendo criticados agora, eles já vinham sendo criticados em anos anteriores, né? Você pega aí o Henrique, já vinha sendo criticado, não é esse ano que o Henrique está sendo criticado. E ele tinha saído do Cruzeiro, né? Tem uma história muito bacana no Cruzeiro, tinha saído, foi para o Fluminense, o Cruzeiro trouxe de volta para disputar a série B. O Ariel Cabral teve algumas partidas, muito poucas partidas, boas pelo Cruzeiro, né? E aí a imprensa vai, empolga, o Ariel Cabral joga de terno, né? De tão elegante que ele é e coisa e tal. Mas a maioria das partidas do Ariel Cabral foram fracas. O Léo virava e mexia. Eu vi no comentário dos cruzeirenses que participam do programa críticas ao zagueiro Léo, apesar de que já construiu também uma história aí no Cruzeiro, mas era criticado, não é da agora que o Léo está sendo criticado.
O Marcelo Moreno, até que teve uma passagem boa pelo Cruzeiro, né? O Robson disse que o Marcelo Moreno sempre foi esse, mas o Marcelo Moreno, nesse momento, tá duro de ver o Marcelo Moreno. E eu acho mais incrível ainda, foi convocado para a seleção boliviana. Aí você vê como é que anda lá a seleção boliviana nesse momento. Marcelo Moreno. Não dava para esperar muita coisa da equipe do Cruzeiro. E fez algumas contratações aí, como eu disse, parece que fez assim, vamos de acordo com o que tiver no caixa, né? Trouxe o Claudinho da Ferroviária. Foi uma novela daquelas, né, de longas. Teve uma novela no início da história das novelas aí, da história dos 70 anos da TV, que durou 3 anos. A do Claudinho foi mais ou menos assim. O Claudinho não joga. O Claudinho não entra. Ninguém sabe se o Claudinho é bom, se o Claudinho é ruim, já não entra mais. O Jadson, um volante até bom, dá para aproveitar o Jadson aí na Série B. De repente não pinta mais no time. Pinta Cabral, precisando vencer o jogo contra o Cuiabá, pinta Henrique de titular, mas não pinta um menino para poder dar oportunidade, que foi o que aconteceu com o Atlético. Em 2006, o João Paulo disse bem, chegou, tirou os medalhões e botou a base para jogar. Se não me engano, na época, ficou só o Euler, se eu não estiver enganado, ou o Marques, algo assim, e o restante botou a base para jogar. E o Cruzeiro está pelejando aí, está pelejando com essa turma, né? Agora surgiu aí Manuel. Manuel, que o torcedor xingava, ficava bravo. Oh, graças a Deus, foi para o Corinthians. Meu amigo Cristiano Boldrin, corintiano, lá em Montes Claros. Nossa Senhora, Manuel, agora o Corinthians acabou. O Manuel está de volta, já está de volta. Então, assim, o Fábio, gente, para mim, o grande goleiro do futebol brasileiro, chega, né, gente? Chega. Se não fosse assim, Leonardo Silva estava jogando, Luizinho, Cerezo, Reinaldo. Acho que chega, está na hora do cara zelar pelo nome e falar, olha, é o meu último ano, você já pensa em outro goleiro, né? Se o Rafael tivesse ficado por aqui, teria sido mais feliz, que era a chance de virar titular. Mas a situação do Cruzeiro, Sassá virou a grande esperança do ataque do Cruzeiro. Sassá que passou por aqui, né? Uma indisciplina violenta, vai embora para o Curitiba, toma uma justa causa no Curitiba, é a esperança do Cruzeiro nesse momento. Então, assim, a situação do Cruzeiro é realmente muito complicada. Eu citei a questão do presidente, Sérgio Santos Rodrigues, que não tem culpa nesse momento, ele está tentando, ele para mim, ele é muito corajoso. Quem vai querer assumir um time na situação que está o Cruzeiro nesse momento? E ele teve peito de chegar e assumir, né? Porque aquele conselho gestor que assumiu, aos poucos foi um saindo por cá, outro por lá e tal, e o Sérgio Santos Rodrigues peitou. Mas eu citei a questão, foi o fato de colocar tanto gerente, tanta coisa assim no futebol. Mas a situação do Cruzeiro é muito complicada. Eu acho que cair não cai não. Acho que não cai não. Agora, a volta do Cruzeiro para a Série A no ano que vem é muito difícil. Eu vou usar até uma frase do Domingos Sávio Baião, está no imaginário do impossível. A volta do Cruzeiro na situação que está, não números da tabela, mas a situação que o Cruzeiro está vivendo nesse momento. Quer chiar mais um pouquinho aí, Robson Luiz? Pode aproveitar. Você ficou 2 semanas sem falar nada, abre o peito, meu amigo. Alexandre, existe um pensamento muito lógico, muito evidente. Esse elenco que está aí, pouco mudou em relação ao elenco que disputou o Campeonato Mineiro. E todo mundo viu que no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve uma dificuldade terrível. Inclusive, sequer chegou à semifinal.
algo que já não acontecia há mais de 50 anos. Então era muito fácil poder raciocinar. Se esse elenco teve dificuldades para o Campeonato Mineiro, que dirá para a Série B, que é mais difícil, que é muito mais complicada. Você falou aí do presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas na realidade, Alexandre, eu já vi ele dar várias declarações e eu não sei, você diz que ele é muito corajoso. Eu não sei se ele é corajoso ou se ele é extremamente vaidoso. Notadamente, pelos depoimentos, pelas declarações que ele já deu, ele passou longe de futebol, Alexandre. Ele pode ser um cruzeirense muito doente, gostar do Cruzeiro e se esforçar, mas ele não sabe nada de futebol, Alexandre. Como você disse no começo aí, o Cruzeiro começou a construir a casa, esse presidente do Cruzeiro começou a construir a casa pelo telhado. O Cruzeiro tinha que mexer com o futebol, Alexandre. O Cruzeiro tinha que criar um departamento de futebol. A última vez que o Cruzeiro criou um grande departamento de futebol foi em 2013 e 2014, com o Alexandre Matos e o Marcelo Oliveira como treinador, naquele grande elenco. Se não fosse a vaidade do doutor Gilvan de Pinho Tavares, teria conquistado 2013, 2014 e 2015. Mas em 2015, a vaidade do doutor Gilvan fez com que ele dispensasse o Marcelo Oliveira e o Alexandre Matos, teve o despautério de dizer que ele também entendia de futebol e que ele poderia ser um grande diretor de futebol. Deu no que deu. O Cruzeiro quase caiu em 2016 também. Então, o problema do Cruzeiro é um departamento de futebol. O Sérgio Santos Rodrigues ele tinha que ter a humildade de contratar pessoas para lidarem com o futebol, pessoas para contratarem. E não se preocupar com esse monte de cargo que você mencionou aí, Belete, diretor internacional disso, David, diretor disso, Dirceu Lopes, diretor daquilo. O Cruzeiro tem que se preocupar com o futebol. É a única coisa que o Cruzeiro não está se preocupando é com o futebol. Aí tem esse time ridículo, fraco, com jogadores como a torcida exigindo desempenho de Marcelo Moreno, de Henrique, de Léo. Esse pessoal sempre foi isso aí, Alexandre. A grande diferença é que eles jogaram em grandes elencos e os grandes jogadores é que faziam a diferença. Agora, eles serem coadjuvantes, nunca vão ser. Então, se o Cruzeiro não melhorar, a expectativa para subir para a Série A, ela é muito pequena. Na realidade, eu nem acredito nisso mais. Está mais fácil cair para a Série C do que subir para a Série A. Realmente, o Cruzeiro tem que se preocupar com o futebol. E futebol se faz com qualidade, com jogador de qualidade, com material humano. E isso o Cruzeiro não tem. Ok, então tá aí o Robson Luiz, né? E o Cruzeiro vai continuando essa situação dele aí, né? Esse calvário, a equipe do Cruzeiro. Não tá nada fácil. O Cruzeiro precisa, pelo menos, ajeitar essa dívida com a FIFA para conseguir aí abrir para contratações, porque tem mais esse problema que foi lembrado pelo Toninho Madeira, né? Não tem como registrar jogadores nesse momento e por isso a gente viu aí um reaproveitamento de um Sassá, por exemplo, porque já era jogador do clube, né? Mas a vida do Cruzeiro realmente não tá fácil, tá difícil de ver, de enxergar uma luz no fim do túnel. Muito bem, vamos passar então para o Campeonato Brasileiro da Série A. Já são 9h38 e o Campeonato Brasileiro da Série A nós tivemos a 13ª rodada nesse final de semana. Tivemos o Grenal, mais um empate no Grenal, e se não me engano, o João Paulo Marques, que está com uma camisa ali do Internacional vermelha, João Paulo, se não me engano, são 11 clássicos que o Internacional não vence o Grêmio, hein?
E o Internacional estava vivendo um momento melhor do que o Grêmio, né? O Renato Gaúcho chegaram até a pedir a cabeça dele. Mas quando chega no Clássico, teve Clássico pela Libertadores, teve Clássico pelo Brasileirão, e o Inter não está dando conta de bater o Grêmio, não, João Paulo. E o que é um clássico, né, Alexandre? O poder, né, até quando o Atlético jogou contra o Internacional, perdeu lá no Beira-Rio, o poder estava, ainda está como o segundo, o Inter é o segundo time na classificação, está sendo muito, muito bem falado a respeito do trabalho do poder, né, no Internacional. E aí vieram os clássicos, né, e não conseguiu vencer no estadual, não conseguiu vencer também no Brasileiro, não conseguiu vencer na Libertadores. Não se inverteu, não, o poder não ficou ameaçado, mas perdeu um pouco do brilho, assim, né? E o Renato acabou ganhando sobrevida. Tanto que, quando teve aquele jogo da volta lá, se o Inter vencesse o Grêmio, o Inter classificava e o Grêmio teria dificuldade até de classificar para a próxima fase da Libertadores. E acabou que o Grêmio venceu. O Renato Gaúcho, que ele sempre fala que dá preferência do Libertadores, ganhou fôlego, ganhou força. O Grêmio conseguiu classificar até antes do Inter, né? Mas, se não me engano, acho que o Inter ainda vai disputar ainda a última vaga ainda para tentar classificar. E as coisas se inverteram justamente no clássico, né? Que é questão de detalhes, assim, né? Até o Grenal foi eleito, está entre os 10 maiores clássicos do mundo, né? É o clássico brasileiro mais bem posicionado nesse ranking aí. O primeiro é Boca e River, e o, salvo engano, é sexto ou sétimo. O Grenal está entre os 10 maiores clássicos do mundo. E agora é aguardar para ver como vai ser a temporada, né, tanto de Grêmio quanto Inter. Será que o Grenal é mais do que Atlético e Cruzeiro, hein? Sem bairrismo? Será que é mais do que Atlético e Cruzeiro? Será que o Grenal é mais do que Paranaíba e Bela Vista aqui no Carmo do Paranaíba? Essa é uma pesquisa internacional, uma matéria internacional, né? Tá certo então. Muito bem, nós tivemos o Palmeiras batendo a equipe do Ceará, o Palmeiras que empata, bateu o Ceará por 2-1. Corinthians 0, Bragantino 0. Toninho Madeira, o Corinthians também está vivendo um momento complicado, hein? Trocou o treinador, botou o Coelho como treinador, levou Otero, levou Casares. O Corinthians está vivendo, eu falei isso há uns 3 programas atrás. Aliás, nós ficamos 2 semanas sem fazer programa, então tem mais ou menos um mês que eu falei isso aqui. O Corinthians está vivendo mais ou menos uma história de Cruzeiro no ano passado, Toninho Madeira. Pois é, Alexandre, o Corinthians que sempre faz aí grandes campanhas no Campeonato Brasileiro da Série A, sempre chega ali entre os 6, inclusive vem classificando aí para a Copa Libertadores. E esse ano o time do Corinthians não engrenou. Mas eu acho que foi um grande erro dispensar o Thiago. Foi um grande erro contratar alguns jogadores aí que não vinha tendo um bom desempenho em seus clubes. O Otero vem jogando no Corinthians porque ele vinha jogando no Atlético Mineiro. Não se espera muito desse jogador, não tem intensidade, não tem tanta velocidade, tem chute, mas é muito pouco. Eu acho que um jogador profissional, Alexandre, ele deve ter, ele deveria ter pelo menos umas 4 características boas para ser titular de um grande time como é o time do Corinthians. Tá certo? Ele não pode só ter chute forte e bater falta bem. Ele tem que ter velocidade, ele tem que ter uma técnica mais apurada para render e poder ajudar os jogadores dentro de campo. O Casares estava com grandes problemas aqui extra-campo no Atlético Mineiro. O Corinthians foi lá e buscou, pode ser que venha dar certo. Né? O Jadson está lá, que é um bom jogador. Será que não era momento do treinador do Corinthians dar uma oportunidade para o Jadson? Ele não desaprendeu a jogar futebol. Então, eu entendo que o jogador precisa também de motivação, o time precisa de motivação, assim como qualquer profissional em qualquer profissão precisa de motivação.
E não se vê isso no time do Corinthians. Eu acho que o Coelho, mais uma vez, né, como interino, ele está fazendo o papel dele como ele pode. Não se pode esperar muito, mas também vai que ele dá certo, é isso que a diretoria pensa. Vai que dá certo, a gente evita pagar caro em um treinador de ponta e ele vai tocando o barco ali, pelo menos para não ser rebaixado ou de repente buscar aí uma classificação na Libertadores. Mas é um time do Corinthians muito abaixo dos times anteriores aí, desses anos anteriores, na verdade. Um time do Corinthians que não passa medo a clube nenhum, a adversário nenhum, muito aquém do que a torcida espera, e inclusive a torcida tem cobrado bastante, o Robson deve estar acompanhando aí mais de perto, que você é o time que está pior colocado na classificação entre os 4 maiores de São Paulo, né? E tem também o Bragantino, que dentro das suas limitações faz uma campanha razoável, dentro das suas limitações, mas o time do Corinthians realmente esse ano deixa a desejar e deixa a torcida de cabelo em pé. E a torcida, como sempre, tem cobrado bastante aí da diretoria e cobrado dos jogadores, né, Alexandre? O Corinthians vivendo um momento complicado, né? E o time vem de uma sequência de 3 jogos sem sequer marcar gols. Botafogo 1, Fluminense 1. O Fred, que o Cruzeiro pagou 1.200.000 de salário, né? O Itair Machado levou o Fred para ganhar 1.200.000. O Fred tentar convencer o Ato de dar um gol para ele, porque era aniversário dele. Que ponto chegou, hein? Que ponto chegou? Vou tentar convencer ele a dar o gol para mim, porque é meu aniversário. É o que eu digo. Tem hora que é melhor o cara parar para preservar o nome dele. Coritiba 1, São Paulo 1. São Paulo da Maria Cláudia Cardoso, que mandou mensagem agora, é a mãe do Daverson Cardoso, desejando boa noite a todos, né? Muito obrigado, viu, Maria Cláudia, pelas orações, né? Juntamente aí com o Robson Luiz, a turma que, não tenho dúvida nenhuma que essas orações me curaram, né? Desses problemas que tive na semana anterior. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fortaleza 0, Atlético Goianiense 0, Goiás 2, Santos 3, o Goiás marcou o gol no finalzinho, o VAR anulou, Rafael Moura estava impedido, e o Anderson Moreira já está lá no Goiás, hein? Bahia 1, Sport Recife 2, Atlético Mineiro 4, Vasco da Gama 1, fechando a rodada. João Paulo Marques, o Galo disparado na liderança, né, abrindo aí uma boa vantagem, e mostrando um futebol, não tenho dúvida em dizer isso, bem acima dos demais clubes do futebol brasileiro, João Paulo Marques. Até o momento, sim, né, Alexandre? A maneira como o Galo tem jogado, como tem pressionado os adversários, né, tem apresentado o melhor futebol até o momento. O que é muito bom para mim, sou torcedor do Galo, e o que é ruim para o futebol brasileiro, né? Porque a gente tem, no ano passado, o destaque, né, da temporada foi o Flamengo, com um treinador estrangeiro, e aí o vice, né, foi o São Paulo e o Santos. Aí esse ano nós temos o Galo do São Paulo sendo destaque também no Campeonato Brasileiro, e o vice é o Cudê, né? E do Flamengo está o Domi, apesar de contestado, mas está lá o Domi. Eu digo... Tivemos um piquezinho aí com o João Paulo. Porque a gente não... Agora sim, parece que tudo ok com o João Paulo. Vai lá, João. E aí, assim, eu não sei onde cortou o momento que eu estava falando, mas a gente vê a carência dos treinadores brasileiros, né, que não estão na ponta do Campeonato Brasileiro e nem apresentam futebol vistoso, né? Porque para nós, torcedores do Galo, é muito bom, né, mas é ruim o futebol brasileiro. A gente daí só pouco tempo reflexo do que acontece com a seleção brasileira, né? Vê que não consegue apresentar um bom futebol. Mas falando sobre o Atlético e Vasco, o Galo, né, que acabou tomando gol logo aos 8 minutos ali, na segunda falha do Heber no jogo, e foi recuar a bola para o goleiro e acabou não tendo o atacante do Vasco, que fez um belo bom golaço de
E o Atlético virou e virou para cá tudo no primeiro tempo ainda. Né? A gente esperava que houvesse mais gols no segundo tempo. O Atlético continuou dominando, teve bola na trave, mas não conseguiu converter, né? Não conseguiu ampliar o placar. E agora o Atlético tem essa questão até que os treinadores brasileiros têm falado bastante, né? O Renato Gaúcho foi o primeiro a falar, o Luxemburgo deu uma entrevista também com a TV Palmeiras falando a mesma coisa. O Atlético está disputando um único partido, uma única competição, por isso o Atlético está jogando da maneira que está, mas é lógico que o fato de estar somente numa competição facilita que você consegue descansar o elenco muito mais. Mas você vê que essa minha crítica aos treinadores brasileiros, eles não conseguem apresentar nada assim. O Palmeiras tem um elenco mais valioso do que o Atlético, e o futebol do Palmeiras é muito bonito de se assistir. Né? O Robson está em São Paulo, ele pode comentar melhor, mas os poucos jogos do Palmeiras do tipo que eu assisti são jogos difíceis de assistir. Assim. E vocês falaram aí do Corinthians, o Corinthians não está tão bem, o Tony falou, só voltar um pouquinho no Corinthians, o Corinthians quase caiu no Campeonato Paulista. Se não houvesse a parada da pandemia, talvez o Corinthians tivesse caído. Com a parada da pandemia, o Corinthians conseguiu se reorganizar e não caiu. Então, se hoje ele está ali, não acredito que o Corinthians vai cair, mas também não acredito que o Corinthians vai buscar uma Libertadores também, não, porque da maneira como está jogando, né, ele não vai buscar. E voltando para o Galo está no caminho certo, tem que manter os pés no chão. Eu quero só fazer um comentário a respeito, né, do que a imprensa tem falado a respeito da exigência do São Paulo com relação a salário em dia. Eu não sei nem se isso é exigência, é obrigação de toda empresa pagar em dia. Sabe? Assim, acho que nenhum trabalhador no Brasil, em qualquer lugar do mundo, deveria ter que procurar presidente, procurar o dono da empresa, procurar gerente para poder, tem que pagar. Isso é obrigação do Atlético, né? Tem um compromisso, se contrata, tem um compromisso, então tem que pagar. E aí hoje, então, o Jorge Nicola soltou uma matéria no canal do Nicola. O Atlético tem hoje a 6ª folha de pagamento mais cara do Brasil. Então a primeira é do Flamengo, a segunda é do Palmeiras, aí depois vem empatado o Corinthians, Grêmio e Inter, se não me engano, e a 6ª é do Galo. Né? O Atlético conseguiu aí fazer um excelente negócio na Venda do Casares. O Casares é um excelente jogador, mas não tem a cabeça no lugar, então foi muito importante colocar o Casares à venda, conseguir fazer esse negócio aí com o Corinthians. O Casares abriu mão, até do que o Atlético devia para ele, então isso foi muito bom para o Atlético, conseguiu dar uma sanada. E assim, o elenco do Galo ele tem agora tudo para ser um elenco muito caro, um elenco razoável. Isso vai depender do resultado do final do campeonato. Porque como o Atlético conseguiu contratar jogadores com idades baixas, né, o Arana, o Alan, né, o Alan, e outros jogadores ali que estão abaixo de 30 anos, são jogadores que o Atlético ainda pode vender, né, e consegue fazer dinheiro e repor o caixa. O Atlético conseguindo bater campeão e conseguindo vender alguns jogadores, o Atlético consegue equilibrar. Se o Atlético não é campeão e não vende ninguém, aí eu não sei como é feito esse contrato do Menin com o Galo, eu não sei como é feito isso, aí o Atlético pode se endividar, que é uma grande preocupação hoje do eixo Rio-São Paulo. Eu não sei nem como isso é tratado em São Paulo. O Robson, que está lá e acompanha mais a imprensa paulista, ele pode dizer com mais propriedade, mas isso acontecia muito quando conseguiu ser campeão brasileiro, né? Existe tudo, qualquer coisa, eles aproveitam para poder criar um certo atrito, uma certa confusão dentro do vestiário adversário, né? Mas com o São Paulo tem seus defeitos, também não é o supra-sumo também, mas com relação a exigir o salário em dia, eu apoio, porque nenhum trabalhador tem que bater na porta do plano, tem que pagar, não, obrigação, o dia 5, o dia 10, o dia 30, não importa. Põe o dinheiro na conta, né? Então, exigir, e é por isso que o futebol não é desse jeito. O Edson está no América, do América vai para o Bahia, do Bahia vem para o Cruzeiro, do Cruzeiro é demitido, já vai para o Goiás no dia seguinte, o treinador está no Goiás demitido, fica nesse aqui. Então, assim, o treinador, o próprio Mano Menezes, que só foi contratado agora, até pouco tempo, não sei se ainda está sendo pago pelo Cruzeiro ainda, ele tem salário para poder receber do Cruzeiro, ele pode até fechar com o Bahia, que tem um salário para poder receber ainda do Cruzeiro e consegue se manter. Mas o futebol do time dele, que é bom e importante, ele não consegue aplicar. Né? Então, o que eu tenho percebido desse Campeonato Brasileiro deste ano é que realmente os treinadores brasileiros precisam de investir em novas estratégias, em novas formas de trabalho, porque se todo ano for ter que vir um técnico estrangeiro para poder mostrar que o futebol brasileiro é jogado para cima, né? Eu falo, e eu acho que a Escola Gaúcha é uma escola que produziu muitos números de técnicos, mas todos retranqueiros, não tem nenhum. É Filipão, é Tite, é Mano Menezes, é Celso Rotti, é Adilson Batista, todos. Os Batista é até do Paraná, se não me engano.
Mas ali na Escola Gaúcha não tem nenhum que joga para cima, são todos times retranqueiros, conseguiram ser campeões, mas tudo jogando a retranca, uma bola lá na frente, fecha a casinha e vamos para frente. Beleza, até para mim poder liberar o Robson Luiz, que tem compromisso. Ô Robson, se você quiser dar uma pincelada no Galo aí, fique à vontade, né? E aí você pode também despedir, e aí você fica liberado, viu, Robson Luiz? Alexandre, diferente, né? O Cruzeiro nessa situação e o Atlético apresentando um futebol maravilhoso, né? O Sampaoli, ele, com o Santos, no ano passado, com uma equipe limitadíssima, ele conseguiu fazer o Santos apresentar um futebol altamente ofensivo e levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro. À frente do elenco do Palmeiras, que é um elenco para a realidade do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, um grande elenco. E a gente que gosta do bom futebol fica feliz, sente prazer em ver uma equipe apresentar um futebol para frente, um futebol agressivo, um futebol sem temor, sem medo, um futebol em que o time faz um gol e quer fazer 2, 3, 4, não se cansa, não cai no ridículo de ir para trás para tentar o contra-ataque. Aliás, Alexandre, o Luxemburgo, ele mudou radicalmente o comportamento dele. O Palmeiras, com esse elenco, há uma reclamação muito grande da imprensa paulista e da torcida palmeirense em relação ao Luxemburgo, que joga por uma bola, com o elenco que o Palmeiras tem, não consegue apresentar o bom futebol. O Palmeiras tem ganhado os jogos graças ao talento individual de um ou outro jogador. Como são muitos jogadores talentosos, sempre um faz uma jogada especial e acaba conseguindo fazer os gols que dão as vitórias para o time do Palmeiras. Já o Sampaoli, completamente diferente. Apresenta um trabalho, ele pode ter as marras dele, né? Mas, como profissional, no desempenho do futebol, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor técnico da atualidade do futebol brasileiro. E, lembrando aqui, o Toninho Madeira falou que o Corinthians, os jogadores do Corinthians, precisam de um incentivo a mais para apresentar um bom futebol. O salário dos jogadores do Cruzeiro foi reduzido, o teto máximo é R$150 mil, que, diga-se de passagem, é um ótimo salário, né? No Corinthians, oscila os salários entre 300, 400, 500, 600, 800 mil reais. Se isso não for incentivo, meu amigo, o que é incentivo? E o trabalhador, a maioria dos brasileiros, que ganham R$1.500 por mês para comer, pagar aluguel, para alimentar, cuidar dos filhos, esse sim que precisa de incentivo, meu amigo. Eu, com R$150 mil por mês, que incentivo, que os caras vão precisar mais. Médico, dentista, tudo do bom e do melhor, ortopedista, tudo, moram em enormes condomínios, carros luxuosos. Eu estou preocupado com esse tipo de incentivo que eles precisam mais. Um abraço a todos. Valeu, Robson. Bom restante de semana. Valeu. O Atlético está dando gosto de ver jogar, né? Está sendo aí atração para a televisão, né? Exibir os jogos do Atlético, com certeza. Mesmo quem não torce para o Atlético, está gostoso ver o estilo de futebol que o Atlético apresenta. Eu acho que só não dá para criar aí uma euforia, meu caro Toninho Madeira, para a gente poder fechar o programa. Em termos de título, é muito cedo, né? É muito cedo. E eu estava verificando, em 2012, aquele time do Cuca, que também foi um time muito bom e que levou o Atlético à Libertadores, na 12ª rodada, né, a mesma quantidade de jogos que o Atlético tem hoje,
O aproveitamento do time do Cuca era melhor do que o aproveitamento do time do Sampaoli. O time do Sampaoli está com 27 pontos, o do Cuca tinha 31 pontos naquela época e estava a 6 pontos do Fluminense, que foi o campeão. 6 pontos do Fluminense, que foi o campeão naquela ocasião. O Atlético está com 27 pontos, 5 a mais do que o Internacional, que é um candidato, 5 a mais do que o Palmeiras, que é um candidato, e 6 a mais do que o Flamengo, que também é um candidato, e para mim, os candidatos seriam esses 4 aí que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, não dá para tanta euforia, esse ano é campeão, não tem jeito e tal. Até mesmo para os mais antigos um pouco, em 1987, na Copa União, a campanha do Atlético foi excepcional, foi 86% de aproveitamento na primeira fase do campeonato e depois foi eliminado pelo Flamengo naquela época no mata-mata. E o Atlético tinha um treinador que entendia pouco, de futebol, ele chamava Tele Santana naquela época, e o Atlético não faturou o título. Está no caminho certo, está dando gosto de ver, o time está encorpando, mas não dá para falar em título, não é isso, Toninho Madeira, para a gente fechar? Ainda não, Alexandre. Realmente está muito cedo para falar em título, mas o que a gente percebe é que o time do Atlético é um time diferenciado, é um time que vem apresentando futebol vistoso, um futebol tático, um futebol voluntarioso, um futebol em que ele não deixa o adversário jogar, ele joga e não deixa o adversário jogar, marca com linhas altas, variações de jogadas, ora um jogador faz o pivô, ora outro. Ontem aconteceu várias vezes jogadas interessantes entre o Sacha e o Natan. Quando um não fazia o pivô, o outro fazia. Um sai da área, o outro vai e ocupa o lugar do centroavante. O Sacha sai para buscar o jogo, o Natan aproxima e sai na cara do gol. Ora o Natan está lá fazendo o pivô, o Sacha vem de trás. Então, essa variação de jogada, muito bem treinada pelo Sampaoli, faz com que haja uma dificuldade muito grande de marcação dos zagueiros adversários. Eles não sabem se marcam por setor ou se marcam individualmente. Então, o Atlético joga no campo de jogo do adversário. Jogadas pela direita com muita ofensividade, com muita intensidade, com o Keno pelo lado esquerdo, muita intensidade com o Savarino pelo lado direito. O Alan Franco vindo de trás com a bola, conduzindo a bola e fazendo a tabela, ora com o Natan, ora com o Sacha. O Jair se aproximando da área para finalizar, para arrematar e também para fazer jogada com os jogadores de ponta. O Júnior Alonso, no meio de campo, enfiando bola e deixando os jogadores do ataque do Atlético de frente para o gol. Então, são variações, são um leque muito grande de jogadas que o Sampaoli apresenta, que o Sampaoli oportuno para os jogadores jogarem. Então, é um time do Atlético diferenciado, é um futebol diferente, que há muito tempo, eu acredito que nem em 2013 o time do Atlético apresentava o futebol que vem apresentando. É avassalador em cima dos adversários. Ontem, um amigo me disse, quando o time do Atlético tomou o gol do Vasco, ele ficou despreocupado, porque sabia que o time do Atlético ia buscar o resultado, ia buscar o seu gol a todo momento. Aí, em poucos minutos, o time do Atlético vai e empata. Em poucos minutos, o time do Atlético vai lá e faz 2. E no primeiro tempo, acaba 4-1. Acho que o time tirou um pé um pouco no segundo tempo. E o time do Vasco se posicionou melhor com a conversa que teve no intervalo com o Ramon. Mas foi um time do Atlético muito superior e é um time do Atlético que vem se apresentando muito superior aos adversários.
e com uma vantagem. O Sampaoli não está inventando mais. Ele está mantendo os jogadores que vêm tendo melhor desempenho no jogo, ele vem se mantendo como titular. Ele colocou o Savarino ganhou mais força, ganhou mais entusiasmo para jogar e vem fazendo grandes apresentações. A torcida pedia que o Keno ficasse de fora, que desse oportunidade para o Marquinhos. O Keno se firmou no time e vem fazendo grandes apresentações. Então, é um time diferente, Alexandre, que realmente dá gosto de jogar. É um time que faz bem para a imprensa comentar, faz bem para o adversário ver jogar. Isso faz bem para os jogadores, o ambiente, o clima, tudo favorável e faz com que o Atlético seja forte, mas nada de favoritismo. Ele é, como eu disse aqui anteriormente, em outro programa, ele é candidato ao título. Eu acho que o favoritismo no primeiro turno não existe, mesmo porque, como você disse, em 2012, o time do Atlético tinha uma campanha excepcional e perdeu o título. Mas esse ano tem tudo para continuar nessa caminhada aí, tem time, tem treinador. Eu acho que o ambiente é muito favorável, a engrenagem é muito favorável do time, tem banco, então está tudo a favor do Atlético aí, para ele chegar e fazer um grande campeonato aí, e podendo sim ser campeão em 2020, viu, Alexandre? E em 2012 tinha o Vitor numa excelente forma, tinha o Hever 8 anos mais novo, tinha o Bernard voando, né, o Jô muito bem como centroavante, e tinha Ronaldinho Gaúcho. João Paulo Marques, muito obrigado, viu, João? Obrigado a você, Alexandre, Toninho, os ouvintes aí. Estamos de volta aí, na semana que vem conta com a gente. Um abraço a todos, boa noite, uma boa semana e boa recuperação. Porque a recuperação já está, né? Mas que agora fique ainda melhor ainda. Graças a Deus, viu, João? Recuperado já estou. Toninho Madeira, muito obrigado, viu, cara? É sempre muito bom a sua participação, viu, Toninho? Alexandre, eu que agradeço a participação, prazer aí participar também aí com o João Paulo e com o Robson, que já deu tchau para nós aí. E é um prazer estar no programa sempre, você, como sempre, conduzindo muito bem o programa e fazendo com que a audiência cresça cada vez mais. Mandar um abraço aí para toda a equipe lá da Rádio Elo Sabará, toda a equipe da Rádio Sintonia de Ribeirão das Neves, da Rádio Borba Gato de Sabará, para o pessoal da Escolinha que certamente está nos acompanhando, a Escolinha, Academia da Bola lá de Sabará. E como eu disse, é um prazer estar com você aqui. E um programa muito rico, viu, Alexandre? Por isso eu gosto muito de participar, sempre pessoas que sabem do futebol e vai junto com a gente aí, com as ideias, com o pensamento certo aí, falando de Atlético, de Cruzeiro, de América, dos times grandes da Série A. E falar de futebol é sempre bom, e com pessoas assim, melhor ainda, e com você conduzindo, melhor ainda, Alexandre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tony. Vamos convidar o Ronildo Alves, né, para participar conosco numa segunda ou numa quinta-feira, né? Seria muito bom, né, se ele participasse conosco aqui. Muito bem, vamos chegando ao final então de mais um programa, lembrando que nesta quinta-feira não haverá programa, porque o Cruzeiro vai estar jogando contra o Sampaio Correia neste mesmo horário, e aí na quinta não teremos o programa, a gente volta na próxima segunda-feira. Lembrando também que o programa fica rodando na web rádio Canal EX, só você entrar no site canalex.com.br e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aos nossos comentaristas João Paulo Marques, Toninho Madeira e Robson Luiz. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, valeu!